Eu não sei se vocês já leram o livro A Colônia Penal. É um conto de Franz Kafka. Nele, um estrangeiro vai visitar uma colônia penal e aí o comandante lá quer mostrar para ele uma máquina de tortura. Segundo ele, uma máquina espetacular, mas com aqueles requintes medievais de aniquilamento do ser humano. E aí uma vítima desta máquina é um insubordinado lá que precisa ser condenado e também receber a pena. E a máquina é uma estrutura com garras de ferro ligadas a aplicações de vidro e ela vai trabalhando, esculpindo a sentença no corpo do condenado. Muitas vezes sem culpa alguma. Aquilo causa espanto, mas mostra como a justiça pode agir, como a punição pode surgir, como a vítima que não encontra ressonância, que não encontra audição aos seus clamores, acaba sendo a culpada, sendo que é vítima. É o caso da modelo influenciadora Mariana Ferrer, que há cerca de 2 anos foi estuprada em Santa Catarina, num clube. Chegou-se ao ponto de que o agressor, mesmo com provas como o sêmen dele na roupa da menina, o sangue dela também, que ela alega que era virgem, tudo exibido, a justiça indicia e vai para a justiça, a pessoa é absolvida, que é empresário, né? O André de Camargo Aranha foi absolvido sob a alegação que não tinha provas. E o advogado mostra fotografias da menina e, em modos assim sensuais, segundo o advogado, jogando a culpa nela pelo fato do estupro. E que houve consentimento para o estupro e também não tinha prova que dissesse que ela foi vítima do estupro. É como se ela tivesse consentido. E aí até inventaram um termo lá, que eu estou vendo aqui, que não houve o dolo, isto é, não houve a intenção. A gente vê essa questão de dolo quando tem um acidente, a pessoa cometeu um acidente, aí morreu alguém, saiu ferido, então não houve o dolo, não houve a vontade, não houve o animus necandis, como gostam de dizer os advogados para esse caso. Não existe isso na figura jurídica neste caso de estupro. E pior, na audiência, a moça foi achincalhada, foi diminuída, foi agredida, foi jogada no chão como se a máquina do torturador da colônia penal esculpisse na pele dela a sentença. Ora, a justiça nesse caso foi tardia e falha. Deveria ter um acolhimento, no mínimo, uma mão estendida, e a mulher é estuprada e ainda vira acusada, vira ré. E coisa, né? Dá bom pra gente ler a sátira de Gregório de Matos, escrita ainda no período barroco, que mostra muito isso. Não tem cabimento. Isto vai no bojo, na concepção da sociedade hoje, que é altamente digital, altamente fora dos padrões de valores tradicionais. Agora mesmo, uma influenciadora, que tem a profissão nova de influenciadora, ela divulgando, ela tem 1.400.000 seguidores. E tem um amigo dela que é influenciador de economia, anunciando que ela vai rifar a virgindade dela. Só que ela já não era mais virgem, aí fez a reconstituição do ímen e falou que vai se oferecer para ganhar algum dinheiro com isso. E alguém questionou, mas por que você está fazendo isso? A prostituição já existe há muito tempo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero.
Então uma pessoa dessa pode influenciar muito outras meninas, outras pessoas para o caminho ruim, para o caminho de perder o valor do corpo, que é templo do Espírito Santo. E isso está acontecendo muito, muito e muito. A diferença é que no caso da menina que foi estuprada, ela foi achincalhada sendo vítima. No mínimo ela tinha que ter acolhimento, no mínimo amparo psicológico, no mínimo ela receber indenização pelo mal que fizeram com ela. Não, ninguém está discutindo juízo de valor, se ela se exibia, se ela foi à festa sozinha, se ela consentiu. Então, ela foi achincalhada, ela foi diminuída. Ninguém pode estuprar ninguém. Um crime bárbaro. E a gente fica triste com isso, sabe? Triste porque, como eu falei num programa anterior, o número de casos de crianças estupradas, o número de casos de mulheres violentadas é demais. Aqui em Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas, nesta semana 2 mulheres de 21 anos estavam em cárcere privado, porque o homem se achava dono delas, proprietários particular, e oprimiram as mulheres. Mas não fica tardio, não. Na década de 70, aqui em Montes Claros, teve um caso de estupro de uma menina e, durante o julgamento, o juiz afirmou que, naquela época, da década de 1970, ela que provocou a usar saias curtas, ao insinuar-se. Então, na verdade, ela foi a causadora do próprio estupro. Naquela época, o pai, raivoso com a inocência do agressor, depois cometeu o homicídio contra esse agressor da filha dele. E depois o juiz foi embora. A sentença virou uma história pelo Brasil afora. Então não é de hoje que tem essa cultura opressora do homem. E pior, quando a justiça ratifica, assina embaixo dessa opressão em cima da mulher. Isso é de uma tristeza. E se a gente não melhorar o nosso caminho, nós vamos encontrar somente o pior, cada vez pior.